Boa noite. O Presidente da República recebeu em audiência no Palácio do Povo a representação da juventude do MLSTP-PSD. Segundo o secretário da organização, o encontro serviu para manifestar ao chefe de Estado a disponibilidade da juventude social-democrata em contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Depois de apresentar cumprimentos de cortesia a Carlos Villanova, a juventude do MLSTP pôs-se à disposição do chefe de Estado, à semelhança do que tem feito com os demais órgãos de soberania, para que unidos possam pensar num São Tomé e Príncipe mais desenvolvido para todos. Nós achamos que a juventude deve estar unida em prol das causas e nós, a JMLSTP, vimos cá, né, no sentido de nós, primeiro, apresentar os nossos cumprimentos ao Sua Excelência o Presidente da República e demonstrar a nossa total disponibilidade enquanto jovens de uma força política do país em contribuir conjuntamente também com o Presidente da República para o bem do país. Demonstrar as nossas ideias, aquilo que nós achamos que são as contribuições para que o país possa desenvolver e como é que o Presidente da República também deve cooperar conosco nessa perspectiva. Nós achamos que o Presidente da República, enquanto mais alto magistrado da nação, tem um papel fundamental a desenvolver. O comprometimento desta juventude do partido no poder traduz-se na procura de uma verdadeira união, pois só assim será possível alcançar o tão almejado desenvolvimento socioeconômico nacional. Muita gente tem falado da unidade, mas é falar de unidade para fazer bonito. E nós, a juventude da MLSTP, estamos comprometidos, estamos preocupados e queremos promover, de certa forma, uma verdadeira unidade em São Tomé e Príncipe, porque nós achamos que só com unidade, só com a juventude do MLSTP, juntos com a juventude do ADI, com a juventude do MDFM, com a juventude de outras forças políticas e de outros quadrantes que não são também da política, nós podemos, de certa forma, conduzir um verdadeiro destino para que esse país possa encontrar dias melhores. Segundo o representante da juventude do MLSTP, foi com alguma surpresa que Carlos Villanova os recebeu, uma vez que se trata da primeira força política juvenil a solicitar encontro com o chefe de Estado, imbuída do espírito patriótico para o bem comum. A surpresa vem numa perspectiva de que foi a juventude do MLSTP ter solicitado esse encontro, uma vez que o Presidente ainda não tinha recebido as forças políticas com assentos parlamentares e sem assentos parlamentares para falar dos problemas, falar da política ou falar dos assuntos inerentes a estas situações. Empresários nigerianos manifestaram interesse de investir em diferentes áreas em São Tomé e Príncipe. Foi no final do Fórum de Investimento São Tomé e Príncipe, Nigéria. No segundo dia do Fórum de Investimento Nigéria São Tomé e Príncipe, os empresários nigerianos não se puderam conter diante de tantas oportunidades apresentadas. O diretor executivo da Agência Nacional de Petróleos, Alegário Tini, apresentou as oportunidades de investimentos em exploração petrolífera e gás, enquanto o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Jorge Correia, apresentou o que o país tem em termos de recursos que constituem uma grande oportunidade para os empresários nigerianos. Eu confesso que fiquei agradavelmente surpreendido com o nível de participação dos nigerianos nesta primeira sessão. Levantaram-se muitas questões, notou-se muito interesse e aparentemente pessoas que estão mesmo determinadas a ir levar o seu investimento. É preciso que eles comecem a compreender que o mercado de produção em São Tomé, ou algo feito em São Tomé, não é exclusivamente para o mercado de São Tomé. É mais, portanto, para essa região onde nós estamos inseridos. Daí que, numa primeira etapa, falaremos, portanto, sobre a questão de investimento e, segunda parte, falaremos sobre as probabilidades ou possibilidades de vir a conhecer, portanto, os produtos que a Nigéria tem, que podem ser consumidos em São Tomé, uma vez que há produtos, pensamos, que em vez de irmos buscar na Europa e não só, nos lugares muito mais longínquos, poderíamos efetivamente apanhá-los aqui, portanto, num país com quem nós temos bastante afinidade. O entusiasmo dos empresários foi manifestado diretamente durante a atividade e a disponibilidade de investimentos também. Áreas como ligação aérea direta entre São Tomé e Príncipe e Nigéria foi considerado de prioridade pelo mais alto representante da companhia aérea Peace Airline.
São Tomé and Príncipe is a broader African country. São Tomé e Príncipe e Nigéria são países africanos irmãos. Eu sou panafricanista, eu amo a África e a minha terra natal. O que quer que seja que eu possa fazer para torná-la uma nação próspera, eu farei. Nigéria tem mais de 3 milhões de habitantes e se eu levar a nossa companhia aérea para lá, irá contribuir para dinamizar muitos negócios entre Nigéria, costa oeste da África, São Tomé e Príncipe e muitos outros países. O negócio em São Tomé e Príncipe e Nigéria vai crescer e muita gente passará a conhecer as ilhas de São Tomé e Príncipe e isso contribuirá muito para o crescimento do turismo local. O diretor da Lundive Group of Companies, um grupo de empresas de consultoria, óleo e gás, serviços de aviação e engenharia, considerou esta ser a oportunidade que esperava para expandir os seus negócios em São Tomé e Príncipe. I will invest both in tourism, both in oil and gas. I have a hotel in Nigeria now. Eu vou investir em turismo, óleo e gás e tenho hotel em Nigéria. Eu tenho também agência de aviação civil e serviços, bem como logística, que seria uma boa aposta. A partir de hoje está decidido. Eu vou fazer meu investimento em São Tomé e Príncipe. O governo pode me dizer o que querem e as exigências, porque estou disposto a colocar dinheiro e investimentos disponíveis. Todos precisamos desenvolver e fortificar a economia das nossas empresas e países. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus reconheceu que este evento realmente cumpriu o seu objetivo e que devia ter sido feito mais vezes e informações deviam ser mais divulgadas. Houve um grande entusiasmo, grande participação. Nós sentimos o calor dos empresários nigerianos aqui. É isto que nós queremos. Portanto, foi esta a nossa intenção, suscitar interesse relativamente a São Tomé e Príncipe. Nós sempre sabemos que é um país que precisa de maior promoção, porque mesmo os próprios africanos, muitos às vezes ouvem falar do nome de São Tomé e Príncipe pela primeira vez. Não é o caso aqui, mas noutras paragens. Possivelmente tenha havido falha também da nossa parte. Nós precisamos de investir mais na comunicação, na promoção de São Tomé e Príncipe ao nível africano. Porque muitas vezes São Tomé e Príncipe é conhecido na Europa e pouco conhecido, portanto, ao nível da nossa África, e nós estamos a mudar precisamente de paradigma e continuarmos a pedir que venham porque nós precisamos, e esta interação vocês vão aprender conosco e nós vamos aprender muito convosco. A estabilidade e a paz foi apresentada pelo chefe de governo como um recurso importante para o desenvolvimento e explicou porquê. Esta palavra paz, que nós pronunciamos só num sopro, paz, mas é uma palavra fundamental para a vida. Sem paz não há absolutamente nada. E aqui estou a falar na paz no sentido lato, a paz que é contrário à guerra, que é versos de guerra, mas também paz política, paz governativa, paz social, paz espiritual. Portanto, sem paz não há desenvolvimento humano. Não é possível. E isto, nós em São Tomé e Príncipe, nós temos paz. E paz em São Tomé e Príncipe é um capital, é um recurso. Contactos e mecanismos foram criados pelas organizações deste fórum para prover os necessários demarches até a instalação das empresas em São Tomé e Príncipe.
Os deputados iniciaram esta sexta-feira a análise na especialidade do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano para o próximo ano. Para hoje estiveram agendados vários ministérios, entre eles o de Infraestruturas e Recursos Naturais e de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. Representantes do gabinete do Primeiro-Ministro e dos Ministérios das Infraestruturas e Recursos Naturais, da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, da Defesa e Ordem Interna, do Turismo e Cultura e dos Assuntos Parlamentares, Descentralização e Reforma de Estado foram defender os respectivos orçamentos na especialidade junto aos deputados. O exercício foi feito com sucesso. Nós conseguimos dar cobertura e explicações às preocupações das senhoras e dos senhores deputados. Também fazer uma abrangência às questões de âmbito nacional, local e regional, que foram bastante debatidos quanto a alguma capacidade da governação local para a execução de algumas obras de pequena dimensão, que aspectos que deverão ser melhor estudados para os próximos orçamentos, mas que já começamos a dar alguma atenção. Especificamente para a região autónoma do Príncipe, nós congratulamos com o trabalho que vem sendo feito de forma conjunta entre o governo central e o governo regional para tentarmos ultrapassar algumas dificuldades, não só na execução das obras, como também da sua alocação, como os aspectos atinentes às limitações de inertes e alguns outros recursos que escasseiam nas ilhas, nas duas ilhas, e particularmente na ilha do Príncipe. Estamos a cumprir o procedimento, porque fizemos um orçamento onde ainda não temos a garantia financeira. Portanto, tudo isso não passa de um sonho. E esperemos que nosso sonho seja materializado. E se houver verba, portanto, para cumprir o papel do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é criação de riqueza. Portanto, tudo que nós colocamos no orçamento é para ver se criamos estrutura para que o país possa conhecer melhores dias. No entanto, estamos esperançosos. Portanto, o programa apresentado e na generalidade e na especialidade do Ministério da Agricultura é uma esperança. Em todas essas reuniões de trabalho esteve presente o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Engrácio Graça, e o seu staff para dar explicações detalhadas à volta dos itens e as verbas inscritas para cada setor. Depois da análise na especialidade, que vão continuar nos próximos dias, as propostas de leis do OGE e as grandes opções do plano para o ano econômico 2022 serão levadas ao plenário para serem aprovadas na globalidade. O primeiro-ministro português estará em São Tomé este domingo para uma visita de algumas horas. António Costa será recebido pelo seu homólogo são-tomense Jorge Bom Jesus, visitará o navio Zaire, bem como o projeto de cooperação saúde para todos no Hospital Central Dr. Aires de Menezes, segundo uma nota da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, enviada à nossa redação. O projeto WACA vai investir 3 milhões de dólares nas obras de adaptação às mudanças climáticas em 5 comunidades do litoral do país. Esta sexta-feira, a Biblioteca Nacional acolheu a apresentação do estudo técnico de adaptações climáticas para as referidas zonas costeiras. O estudo, produzido por uma empresa de consultoria internacional com escritório em São Tomé e Príncipe, foi apresentado aos representantes de algumas instituições nacionais e elementos da população das praias Pantufo, Melão, Luxinga, Gamboa e Cruz, localidades nas zonas costeiras que vão beneficiar a partir do próximo ano de obras de adaptações às mudanças climáticas. Esse estudo consiste em várias opções de proteção costeira contra as turbulências marítimas,
opções de abrigos para a proteção das embarcações dos pescadores, opções de drenagem das águas pluviais e águas de chuva também, que muitas vezes acumulam nessas comunidades. Ou seja, nós temos um conjunto de obras que vão ser erguidas nessas comunidades para melhorar a situação de emergência que muitas vezes ocorrem quando há fenómenos extremos ligados às mudanças climáticas que assolam estas comunidades. Além da apresentação deste estudo técnico de adaptações climáticas para as 5 zonas costeiras, o momento serviu também para exibir as obras a serem construídas no primeiro trimestre do próximo ano e, entre as projetadas, quais constituem prioridade para a população em cada uma das comunidades beneficiárias. Toda a população que está cá, que representa as suas comunidades, depois de nos ajudar no final desta apresentação, de selecionar as prioridades. Nós temos, portanto, o orçamento que também é limitado, mas o nosso estudo é muito mais amplo. O estudo abarcou todas as questões de perigo que existem nessas comunidades. Possivelmente, no nosso orçamento, não podemos abarcar todas as obras que vão aqui ser apresentadas. Por isso mesmo, vocês vão nos ajudar a identificar nas vossas comunidades aquilo que a gente considera de prioridade das prioridades. Então, com base nas prioridades das prioridades, é que nós vamos, então, também selecionar os nossos meios financeiros para poder priorizar também. O Projeto ACA reúne representantes comunitários das praias Pantufo, Melão, Luxinga, Gamboa e Cruz para apresentar estudo e projetos de mitigação dos efeitos das alterações climáticas nas referidas comunidades. Os serviços prisionais e de reinserção social completam 39 anos da sua institucionalização. O ato comemorativo foi presidido pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ivete Lima Correia. São 39 anos da institucionalização da Direção dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social. Na cerimónia deste 19 de dezembro, a instituição atribuiu alguns diplomas de mérito aos agentes mais destacados, bem como aqueles que atingiram a idade de reforma. A Ministra da Justiça, Ivete Correia, também foi homenageada com diploma de mérito. Apesar do dia ser de festa, o diretor dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Danilson Cunha, não deixou de fazer referência à delicadeza desta função, uma vez que lidam com criminosos de toda a natureza e, por isso, é preciso reforçar os mecanismos de segurança. Melhoramos o mecanismo de comunicação interpessoal neste serviço, tendo em conta que a informação-comunicação constitui uma das armas mais poderosas para o nosso cotidiano. Excelências, para garantir o bom funcionamento dos serviços de segurança e vigilâncias, recuperamos o sistema interno de videovigilância, bem como contamos agora com a ativação de uma secção de grupo de intervenção e segurança prisional para dar resposta interna às situações de desordem, distúrbio, motins, até chegar às outras unidades de maior meios e equipamento, se caso for necessário. O diretor deste serviço apela capacitação e mais motivação para os agentes prisionais. Em relação aos funcionários desta instituição, que tenho a honra de dirigir, importa salientar que estamos na fase final da atualização da orgânica da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, bem como os outros documentos jurídicos que servem de bússola para a instituição. Enquadramento de 12 elementos que desde 2019 trabalhavam e não recebiam. Também está em curso enquadramentos dos cozinheiros, como quadros não policial desta instituição, que há alguns anos a esta data encontram sob o regime apenas de contrato. Nenhuma sanção criminal deve implicar como consequência a perda de direitos civis, profissionais ou políticos, pois todo ser humano carece de uma nova oportunidade após cometer o delito na vida. A reinserção social reflete a confiança que a sociedade deposita sobre o indivíduo que cometeu o delito, na expectativa de que ele aprenda com os seus erros
mude de comportamento e tenha uma reintegração social positiva e duradoura. Assim, é inegável a reinserção social tem um papel fundamental na recuperação e superação do ser humano através da força, capacidade de reflexão, dando-os a possibilidade de reintegrar novamente ao convívio social após a privação de liberdade. A titular da Justiça aproveitou a ocasião para anunciar que o seu governo está a financiar as obras de reabilitação do edifício da cadeia central no valor de $140 mil, como participado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, bem como a criação de um projeto agroalimentar no distrito de Mazoche para a autossuficiência alimentar dos reclusos. Neste momento estão contabilizados 307 indivíduos privados de liberdade, com maior destaque para homicidas. Completou esta quinta-feira 10 anos da missão portuguesa de otorrinolaringologia em São Tomé e Príncipe. A missão começou em 2011 implementada pelo Instituto Marquês de Valflor no quadro do projeto Saúde para Todos e Especialidades. Já lá foram 10 anos de apoio regular ao país com missões de equipas médicas, técnicos, enfermeiros, audiologistas e terapeutas. Missões que contribuíram para a melhoria auditiva da população em São Tomé e Príncipe. Esta quinta-feira, o Instituto Marquês de Valflor reuniu os intervenientes sanitários para fazer o balanço das atividades realizadas durante estes anos. Em termos de feitos, de objetivos que nós tínhamos proposto, um deles foi a investigação da causa de surdez. Claro que não conseguimos chegar a um culpado, mas chegámos à identificação da rubéola como um dos fatores de risco para a surdez, o que levou à implementação da vacina da rubéola em São Tomé e Príncipe. As vacinas, como nós sabemos, são sempre muito importantes para a erradicação ou mesmo para um controle de uma infecção. Aliás, como podemos ver atualmente na vacina do Covid, é muito importante a vacinação de toda a população para se tentar controlar a situação. Por outro lado, tentamos adaptar as próteses auditivas às crianças que tenham a possibilidade de adaptar próteses auditivas para tentar integrá-las numa sociedade ouvinte. Nós estamos habituados a estar integrados numa sociedade ouvinte. Quem é surdo tem alguma dificuldade em integrar-se, como todos nós sabemos. A otorrinolaringologia, que já leva 10 anos de intervenção em São Tomé e Príncipe, é uma das especialidades que tem procurado ajudar a colmatar as insuficiências com as quais o país se debate, tendo registado um incremento a partir de 2016 com a implementação da teleotorrinolaringologia. Importa recordar que no âmbito destas missões foi possível identificar a existência no país, como foi referido há pouco pelo Dr. António Lima, que o número de pessoas com deficiências auditivas, existe um número de pessoas com deficiências auditivas acima do expectável. Dos cerca de 200 mil habitantes do país, estima-se que cerca de 5 mil tenham problemas de surdez. As principais intervenções realizadas pela equipa portuguesa de otorrino foram consultas, cirurgias, revisão de hipóteses auditivas, consulta e avaliação de terapia da fala e formação dos quadros nacionais. Esta é a 33ª missão. Vamos mantendo, enquanto houver projeto, mantemos as missões, mas sempre com o objetivo de formação, porque algum dia nós vamos ter que deixar de ter estas missões, nós temos que formar. Temos que deixar profissionais de saúde de cá, profissionais enfermeiros, médicos, com capacidade para fazer aquilo que nós fazemos quando vimos. O Ministro da Saúde, Edgar Neves, na sua intervenção, enalteceu os feitos alcançados com a vinda das missões de otorrino ao país. A investigação na área da exploração do problema da surdez em São Tomé e Príncipe, algo que nunca tinha sido feito. Bem, as componentes todas, audiologia, colocação de próteses, a terapia da fala, a língua gestual, o primeiro dicionário de língua gestual santomense, o manual
para as crianças a nível das escolas, a formação a todos os níveis, em trabalho, via a telemedicina, na componente de formação, na componente assistencial. Instituto Marquês de Valfou faz o balanço dos 10 anos das missões portuguesas de otorrinolaringologia em São Tomé e Príncipe. Chegou ao fim na Aliança Francesa a formação de 3 dias sobre treinamentos para 25 agentes de saúde comunitária em matéria de atividades preventivas e suporte para cuidados com doenças como HIV-Sida, tuberculose e paludismo. Uma ação financiada pela Associação São Tomense para a Promoção Familiar. Esta formação enquadra no projeto de fortalecimento, descentralização e integração das atividades de luta contra o paludismo, sida e tuberculose no país. Como forma de aperfeiçoar os agentes de saúde nesta matéria, foi realizada uma formação de 3 dias. Trabalhar como agente nas comunidades é uma árdua tarefa no qual todos nós, de uma maneira ou outra, temos ao longo dos anos dando o nosso contributo para a melhoria da saúde da nossa população. Capacitar, aprender, trocar experiência é algo que nós sabemos que deve ser feito pelo menos todos os anos. E é nessa base e nessa filosofia que, junto ao Fundo Global, foi possível a capacitação que termina agora. A pandemia obrigou a associação a realizar este treinamento em várias sessões, de maneira a respeitar o distanciamento social. As sessões foram animadas pela doutora Lakshar Barreto. A saúde é uma prioridade e deve ser sempre uma prioridade para todo o país. Mesmo em contexto pandêmico, ter a oportunidade de estar cá convosco, partilhar um bocado dos conhecimentos concernentes a patologias que são endêmicas no nosso país, concernentemente o paludismo, o VIH-Sida, a tuberculose, dotá-los de capacidade para estarem melhor preparados no terreno, para trabalhar junto às vossas comunidades e poder interagir de modo mais aprofundido e mais, como posso dizer, mais sério junto às vossas comunidades, para assim termos todos os benefícios daquilo que é o conhecimento. Esse treinamento para agentes de saúde comunitários vem em prevenção e suporte para cuidados com as doenças, incluindo tuberculose, HIV-Sida e paludismo. Portanto, nós, os membros diretivos da ASPEF, também gostaria de alargar esse agradecimento à nossa Ilha do Príncipe. Também estivemos lá, realizamos atividade com nossos educadores de pares, juntamente com nossos agentes comunitários. Portanto, nós, da parte da ASPEF, prometemos tudo fazer para que esse treinamento não seja só nesse ano, né? Tenha continuidade. Nesta formação participaram os agentes de saúde de todos os distritos do país. Agradecer à ASPEF por esse tão ilustre trabalho que fez conosco, tendo em conta, nós enquanto agente, precisamos sempre, mais uma vez, de informações para que possamos levar isso para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade precisa. Também quero agradecer ao ASPEF por esse tempo todo que tem trabalhado conosco, tem dado um suporte muito forte, mas para dizer mesmo que é muito forte, porque não é todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar junto com colegas de todo o distrito, para partilharmos ideias, conversar, aprender com uns aos outros e fazemos esse intercâmbio. Quero agradecer pela formação e que a formação foi uma coisa muito boa, apesar que é coisa que nós já temos na nossa mente, mas viemos cá para relaxar um pouco e falar mais um pouco e recapitular tudo que nós sabemos no terreno. A Associação São Tomense para a Promoção Familiar capacita os agentes de saúde comunitário em matéria preventiva, cuidados com doenças incluindo HIV-Sida, tuberculose e paludismo. E esta sexta-feira terminou no Centro Cultural Português a residência artística São Tomé Film Lab. Trata-se da primeira edição, onde um grupo de jovens adquiriu mais experiências sobre como fazer cinema.
Foram sessões de trabalho onde o autor Ângelo Torres transmitiu sua vasta experiência no domínio de produção cinematográfica. Aqui houve uma sinergia, uma junção de um grupo de jovens e um interesse do governo. Houve, os dois juntaram-se e realizaram a primeira edição do Film Lab, que vai ser um êxito, porque os jovens que apareceram são maravilhosos, ideias maravilhosas, com uma consciência social que as pessoas não imaginam. Estão longe de saber como os jovens são-tomenses estão atentos ao seu país, estão atentos ao mundo e querem mudar o seu país e, com isso, contribuir nesta coisa chamada mundo. Ângelo Torres acredita que, mesmo com pouca experiência no domínio de fazer cinema, esses jovens são-tomenses podem fazer a diferença. Estão. Tem pouca... Quer dizer, São Tomé perdeu. Agora nós vemos filmes em casa, perdemos o hábito de ir ao cinema. Eu, quando saí daqui, o cinema já não funcionava em 79. Depois voltou a funcionar nos anos 80, morreu e nunca mais. A juventude tem contato com o cinema através de casa, nos filmes que vemos em casa. Agora, o hábito de ir ao cinema, infelizmente, perdeu-se. Pode-se recuperar, espero que se consiga recuperar, fazer com que as pessoas tenham o hábito de ir ao cinema e, com isso, entre nós, ajudar o governo a ver se é possível, nós com os apoios lá fora, com conhecimentos. E a única coisa que se pede das instituições nacionais, quando digo todos os governos, não é só este, todos, é que ajudem. E na forma de ajudar, muitas vezes nem financeira, é mais com conhecimento. O governo tem a sua rede de contacto. Nós temos a nossa rede de contacto. Entre as redes de contacto do governo e as nossas redes de contacto, podemos entre nós todos juntar e criar cinema. E criando cinema, criar o cinema de São Tomé. Entretanto, fazer cinema implica ter condições financeiras, materiais e equipamentos. Ângelo Torres defende que é possível conseguir tudo isso com os diversos patrocínios. A única coisa que a Mata também pede ao governo é criar leis, estatutos, regulamentos, de forma a permitir-nos, a facilitar-nos, a não atrapalhar esse percurso que é fazer cinema. E o cinema que nós queremos fazer, acima de tudo, o objetivo desta juventude que está lá dentro, e meu objetivo, da Cátia, do Ener e de outros muitos mais que estão cá e na diáspora, queremos, acima de tudo, é levantar e mostrar o nome de São Tomé. Já existem algumas curta-metragens feitas internamente, mas que ainda carecem de divulgação. Há um Mina que é feito pela Cátia Aragão. O Valéry Menezes tem uma curta já nas redes, no YouTube. Há um rapaz que não me lembro do nome, que fez 2 ou 3 filmes de terror, que andou no YouTube, teve muito sucesso. São filmes que nós não temos conhecimento, porque eles fazem, só que não têm aonde mostrar. É isso que nós queremos, por parte do governo, que arranje facilidade, forma, maneira, lugares onde a malta possa levar a pouca coisa que já se fez. Daqui dentro há 11 projetos, 10, porque infelizmente um desistiu. Ficaram 10. Desses 10, eu tenho certeza que 7 ou 8 vão sair, muito bons, cada um melhor do que o outro. Depois de feito, se não arranjar lugares, a gente vai mostrar aqui no plano perspectivo, na fachada do Ministério da Saúde, na Praça da Independência. Se não houver sítio, a gente vai arranjar forma nos bares, vamos arranjar forma para que as pessoas vejam o que é que os jovens estão a fazer. Torres lamenta que o país esteja a perder no domínio da preservação da sua cultura, do seu passado, defendendo que esse passado pode ser recuperado com o cinema. João Costa Alegre foi reeleito presidente da Federação Nacional de Canoagem e Surf. A sua reeleição aconteceu na Assembleia Geral Eletiva da Federação, onde foi também apresentado o relatório de contas do ano transado. João Costa Alegre encabeçou a única lista apresentada à Assembleia Geral da Federação Nacional de Canoagem, que foi aprovada por unanimidade. Além da eleição, que foi ponto alto desta Assembleia Geral, a atividade serviu também para a apresentação do relatório de contas das atividades realizadas no âmbito das modalidades de canoagem e surf entre 2019 e 2021. Nós tínhamos uma lista única, sabe? As federações, quando não têm dinheiro, não têm muita concorrência, porque muita gente não vem, não é?
mas nós tivemos uma lista única que foi votada por unanimidade, para nós continuarmos à frente dos destinos da Federação. Vamos tentar fazer o nosso melhor, não só para ter melhores atletas que representem o país, mas também para incrementar mais a prática das duas modalidades no país e encontrarmos formas, efetivamente, de resolver todos os problemas que os atletas têm e também para o próprio funcionamento da Federação. A nova direção liderada por João Costa Alegre tem como dos principais desafios para os próximos 4 anos a inclusão das raparigas e mais pessoas portadoras de deficiência neste organismo. Queremos mais raparigas que praticam. No surf já começamos, na canoagem temos algumas, vamos ter que continuar. Portanto, fazer concretamente, não temos grandes coisas a fazer, senão sensibilizar as raparigas a estarem mais presentes tanto na prática, tanto da canoagem como do surf. E tentar envolver mais pessoas que possam, senhoras, né, que possam estar na Federação, incluir as pessoas que são deficientes, a paracanoagem e para o surf é necessário materiais específicos, né? Eu pessoalmente estou a trabalhar com a Federação Internacional para conseguirmos alguns barcos que permitam às pessoas que têm deficiência física estarem com mais segurança na água. Esperemos que ele chegue no decorrer do próximo ano, mas eu espero que nesse ciclo ele possa chegar e permitir que haja mais pessoas com deficiência física a treinar. A atividade contou com a presença do diretor-geral do desporto, Arcadir Lima. A canoagem vem trilhando o seu caminho já há muito tempo. E este caminho tem sido um caminho risonho. Já no passado deu muita alegria à cidadão santomense, mostrou aos outros países que em Santo Tomé nós temos atletas capazes e fico feliz em ver aqui esses atletas. Eu digo que a canoagem é número 1 a nível nacional, porque a canoagem tem dado muitas alegrias ao povo Santo Tomé e Príncipe. Portanto, a canoagem não está só aqui, mas quando participa nas provas internacionais, ganha medalhas em nome de Santo Tomé e Príncipe, faz hastear a bandeira nacional. E eu, quando digo que número 1, porque eu não conheço nenhum outro desporto em Santo Tomé e Príncipe que nós somos campeões africanos. Portanto, é somente a canoagem. Os outros têm que esforçar para atingir esse patamar. Eu não quero dizer que não vão conseguir, mas enquanto não conseguirem, nós somos o número 1 na representação com dignidade do país. Os outros representam a sua maneira e a sua medida, né? A nova direção da Federação de Canoagem e Surf de Santo Tomé e Príncipe, eleita durante a Assembleia Geral, realizada no anfiteatro do Palácio dos Pioneiros. O canoísta Bully Triste decidiu pôr fim à sua carreira. O desportista anunciou a sua retirada durante a Assembleia Eletiva da Federação Nacional de Canoagem e Surf. O canoísta Bully Triste alega motivos pessoais para a sua retirada da prática da modalidade de canoagem. Eu, embora sendo um dos melhores atletas de Santo Tomé e Príncipe de canoagem, a minha retirada foi mesmo por motivos pessoais. E também eu fico um pouco triste com isso. Estou fora como atleta, mas não exatamente. Estou dentro da modalidade. Estou disponível, estou sempre pronto, ajudando e apoiando, como sempre eu fiz, apoiando-os e vendo eles crescer. O desportista pretende também, com a sua saída, dar oportunidades aos novos canoístas. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz, satisfeito por poder ter
alguém para poder me substituir e eu ajudando, dando força para poder ocupar esse lugar. Porque eu estou vendo que estou abrindo porta e dando oportunidade a outra pessoa. Reagindo à retirada do canoísta Bully Triste, João Costa Alegre disse tratar-se de uma decisão natural e inteligente. E como vê, ele foi eleito secretário-geral e vai continuar a trabalhar conosco. É como tudo na vida, há um momento que a pessoa decide parar. O atleta de alto rendimento tem que dar muito de si para ter resultados. Ele foi o nosso digno representante em 2 Jogos Olímpicos, é campeão africano. Acho que ele foi inteligente, escolheu o melhor momento da sua carreira para se retirar, portanto, ainda sendo campeão africano. O que quer dizer que ele sentiu que agora tem outras responsabilidades, portanto, é casado, tem filhos, tem que efetivamente se preocupar com esta parte que ele possivelmente não tinha, mas o bom é que ele continua no nosso projeto. Bully Triste, que fazia dupla com Roque Ramos, entrou para esta modalidade aos 18 anos, é campeão africano em título, já representou o país em várias competições internacionais. O mais recente foi nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Aos 30 anos de idade, o canoísta decidiu pôr fim à sua carreira. Depois da disputa da primeira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe, o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão regressa este fim de semana para a disputa da 10ª jornada. Para este sábado, Guadalupe recebe no seu reduto a Aliança Nacional de Pantufo. Sporting de São Tomé mede forças com o Palmar no Estádio Nacional 12 de Julho e o Agrosport de Monte Café defronta o Caixão Grande. No domingo, Trindade recebe no campo de Folha-Fé o Sporting de Praia Cruz e no Estádio Nacional 12 de Julho, o Udra de Angular joga diante do Desportivo da Correia. A jornada fecha na terça-feira, 21 de dezembro, dia de São Tomé, com a partida entre o Vitória Futebol Clube do Riboque e o 6 de setembro, líder do campeonato. Segunda parte do nosso telejornal, Portugal vai transformar lamas de um tratamento de águas residuais em energia. O projeto inovador, promovido pelo Ministério Português do Ambiente, é realizado em parceria pelo Grupo Douro Gás e Águas do Tejo Atlântico. Nem tudo que chega a uma estação de tratamento de águas residuais atinge o fim de linha. No etar de Frielas, em Loures, as lamas resultantes dos resíduos tratados vão passar a ter uma nova vida a partir de julho de 2022. Graças a um processo inovador promovido pelo Ministério Português do Ambiente e realizado em parceria pelo Grupo Douro Gás e Águas do Tejo Atlântico, empresa do Grupo Águas de Portugal. Este projeto é muito relevante porque mostra-nos que tudo pode ter valor e aquilo que nós pensamos já não tem valor, dos resíduos que produzimos, neste caso aos esgotos que tratamos, pensar que eles não têm valor é um erro. E de facto as lamas eram só para nós uma preocupação no sentido de tirá-las depressa da etar e levá-las obviamente a um sítio ambientalmente seguro. Hoje não, hoje um gestor de uma etar não se quer libertar das lamas, afinal as lamas pelas quais se paga um serviço para se poderem tirar de lá, podem ter um valor económico que até gerem valor para quem gera a própria etar. As lamas residuais resultam do tratamento dos esgotos urbanos num processo que naturalmente liberta biogás que pode substituir o gás natural e num futuro próximo vir a alimentar veículos, habitações e empresas em Portugal.
Estamos a falar do tratamento de esgotos urbanos, estamos a falar essencialmente de matéria orgânica. E essa matéria orgânica no Metar naturalmente liberta biogás. E é absolutamente essencial que esse biogás, que é uma importante fonte de energia, que pode substituir de um para um o gás natural, possa ser utilizado com esse fim. Os projetos de purificação do biogás resultante das lamas do etar e a subsequente produção do biometano 100% renovável representam um investimento de 3,6 milhões de euros, financiado em parte pelo Fundo de Apoio à Inovação. Consenso no final da Cimeira Europeia. Os líderes europeus não conseguiram tomar uma posição comum em relação às restrições fronteiriças que alguns países começaram a impor. A variante Omicron do novo coronavírus e um possível ataque russo à Ucrânia dominaram a Cimeira Europeia. No entanto, os líderes europeus não conseguiram tomar uma posição comum em relação às restrições fronteiriças que alguns países começaram a impor. Os responsáveis das instituições europeias insistem no facto de que a vacinação é fundamental e a terceira dose de uma vacina contra a Covid-19 é, pelo menos para já, a solução. Estamos totalmente empenhados em acelerar a terceira dose e em reforçar o nível de coordenação em matéria de mobilidade. Mobilidade intra-União Europeia e mobilidade com países terceiros. E o quarto ponto importante em relação ao Covid é a solidariedade internacional. No que diz respeito à Rússia, a União Europeia subiu o tom com o chanceler alemão a afirmar que se as fronteiras europeias não forem respeitadas, quem não o fizer deverá sofrer as consequências. Ursula von der Leyen ia mais longe e falava em sanções. A presidente da Comissão Europeia mantinha o apelo à Rússia para que reduza a tensão. O ótimo seria estar numa situação de boas relações com a Rússia, mas que isso depende em grande medida das escolhas feitas por Moscou. Portanto, acrescentava, e para que não haja dúvidas, que se a Rússia agir contra a Ucrânia, a União Europeia está em posição de adotar sanções que poderão ter um custo maciço. A crise energética foi a terceira questão em cima da mesa. Também não teve apoio suficiente para terminar com uma posição comum. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, foi o Telejornal. Gratos pela atenção dispensada. Continuação de boa noite e bom fim de semana.